Pode sentar um pouco. Queria ler uma passagem que eu vi essa semana. E é uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto, assim, que é a da mulher samaritana. Lá em João 4, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, se ele teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber essa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, sendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí eu queria pular aqui pro... Não, é verdade, aqui mesmo. Disse a mulher: Senhor, vejo que é o profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. E quando você assiste a série The Chosen, ela traz um contexto legal para essa passagem. Na série mostra o porquê que essa mulher sempre ia ali no meio-dia, no sol mais quente, buscar água. Era porque, por causa da situação que ela vivia ali, dos 5 maridos, de estar com uma pessoa que não era o marido dela. As outras mulheres não queriam a companhia dela logo cedo, então ela tinha que ir no pior horário possível, que era quando não tinha ninguém. E Jesus estava lá no meio-dia. E aí eu tiro algumas conclusões dessa passagem. Além da quebra de barreira, né, que é Jesus conversar com uma mulher samaritana, um judeu conversar com uma samaritana, eu entendi que Jesus, ele sabe o que seus filhos estão passando. E ele sabe a hora certa de chegar. Na série ali mostra que Jesus chega ali um pouco antes, fala assim: não, vai lá comprar comida que eu vou ficar aqui esperando. Como quem não quer nada, né? Como quem não sabia o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia que logo em seguida aquela mulher ia chegar para tirar água do poço. Essa é uma lição que eu tiro dessa passagem. Deus, ele sabe o que estamos passando. Deus, ele está observando a nossa situação. Ele é nosso caminho no deserto. E ele sabe a hora certa de agir em nosso favor. A segunda lição que eu tiro é que, mesmo ele sendo todo-poderoso, onipresente, onisciente, sabendo de toda a situação da mulher, ele faz questão de nos ouvir falar. Ele fez questão de ouvir aquela mulher falar da situação dela. Ele falou assim: mas vai lá buscar seu marido. Ele jogou ainda o verde ali para ver se ela falaria. E Deus, ele
faz questão de nos ouvir falar sobre nossos problemas, apesar dele saber o que estamos passando. Isso gera intimidade, isso alimenta e fortalece o nosso relacionamento com Deus. E por último, é esse versículo que a gente decora às vezes na infância. Eu lembro de ter decorado esse versículo, mas às vezes a gente nem lembra onde está o endereço dele, né? Que, no entanto, é chegada a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que eu tiro daqui é que a adoração verdadeira, ela não depende de um lugar físico. Ela não depende do culto domingo às 10 da manhã, mas é do nosso coração. Jesus, ele enfatiza ali que a adoração verdadeira não é determinada pelo lugar físico onde acontece, mas pela atitude do nosso coração. Ele revelou que a adoração a Deus deve ser genuína e sincera. É isso que o Pai espera da gente. Baseado em relacionamento pessoal com Deus. Isso nos desafia a avaliar a nossa própria adoração e nos lembra que não importa onde estejamos, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, colocando o nosso coração e a nossa devoção a Ele em primeiro lugar. E por último, Ele se revela como o Messias, né? Ele fala assim: eu estou aqui para te ajudar e resolver seu problema. Então que nós tenhamos isso em nossa vida no dia a dia, né? Que nós possamos conversar com Deus e falar para Ele do nosso problema, apesar de a gente falar assim: Deus, você sabe o que está passando na minha vida, né? Então me ajuda aí. Não, mas nós possamos entrar em detalhes com Deus, nós possamos criar essa intimidade com Ele. Ele espera nos ouvir, e que nós possamos adorar a Ele em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Nós vamos